Prepotência e covardia. Um rico empresário mata um gari em uma discussão banal de trânsito. Ele diz que não é culpado, mas há diversos indícios em sentido contrário. E a arma do crime, que pertence à esposa dele, que é delegada de polícia, será que ela responderá por alguma coisa por ele ter usado a arma dela nesse fato? Isso que você verá hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, que bom tê-los aqui. Eu sou Rodrigo Veiga, estou aqui com meu amigo Sandro Cel. E lembrem-se, esse canal conta com o apoio da Unisul, a universidade que valoriza o debate e as boas ideias. Valorize o seu tempo. Vem para a Unisul. Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente para esse caso de muita arrogância, né? De muito desprezo e que fala também da banalização da vida, de como está fácil morrer hoje em dia, graças à ação de alguns indivíduos que não contam até 2 para pegar uma arma e apagar uma vida. Esse canal, como nós sempre lembramos, ele tem esse diferencial que ele é feito por professores de direito com grande atuação na área criminal. Então a gente procura analisar as coisas tanto do ponto de vista humano, que todas essas histórias são uma história de vidas, né, de vidas destruídas, e também, claro, do ponto de vista técnico-jurídico, para que você saiba quais são os caminhos da investigação, quais são os caminhos do processo e onde que provavelmente isso vai chegar. Rodrigo, só relembra esse caso para nós? Sabe, esse caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um caminhão de lixo estava numa rua estreita e o pessoal estava coletando lixo, eles estavam pegando lixo para botar no caminhão. E vinha um sujeito com um carro, uma rua perpendicular, e ele entra na rua em que está o caminhão do lixo. A rua é estreita, o cara quer passar, tá com pressa, ele quer passar, e ele fica naquela. A motorista do caminhão era uma mulher, ela ajeita o caminhão para ele poder passar, ele vem e ele bota a janela com ela e fala assim: se eu arranhar meu carro, eu vou te dar um tiro. Aí tem outro gari dentro do caminhão que fala para ele assim: calma, meu amigo, estamos trabalhando aqui, vai de boa, tal. Aí ele vai, e aí ele passa sem arranhar o carro, tá? Quando ele tá passando assim, alguém fala assim: pô, vai com Deus, tal. Isso irritou ele, eu não sei porquê, ele para o carro, desce do carro com a arma na mão, aí deixa cair o carregador da arma, cai no chão. Ele pega o carregador, recoloca na arma, faz posição de tiro, de quem sabe atirar posição de tiro, e dispara contra o gari. O gari, então, toma um tiro no abdômen e acaba caindo, né? A cena até forte, ele cai no chão, ele é resgatado, mas acaba falecendo no hospital. Tá? Esse homem entra no carro e vai embora como se nada tivesse acontecido. A motorista do caminhão, ela fez uma coisa muito bacana, que ela conseguiu decorar parte da placa do carro. Ela decorou as 2 primeiras letras e os 2 últimos números. A polícia militar foi acionada e aí eles verificaram, né, no sistema pelo modelo do carro, que era um BYD Song Plus, né, o modelo do carro, a cor do carro e a placa. E só tinha naquela região um carro, que batia com o carro de quem? Desse sujeito aí que acabou sendo preso. Tá? Como é que a polícia prendeu ele? Então ela rastreou pelas câmeras onde é que ele estaria e isso foi de manhã, esse tiro ele foi encontrado à tarde na academia treinando. Tranquilamente, como se não fosse nada, né? Aí a polícia, então, aborda ele, ele, segundo ele diz, né, ele franqueia o acesso ao carro para mostrar onde é que ele foi, onde é que ele não foi e tal, ele deixa a polícia mexendo no celular dele, a polícia vai até a casa dele, né, para verificar as coisas, e ele acaba sendo preso em flagrante. Chama muita atenção das pessoas é que ele não foi algemado, né? Ele ficou preso em flagrante e ele é levado na viatura, não naquele lugar dos presos que era no fundo da viatura, lá trancado no porta-mala, ele vai no banco de trás, como se fosse um Uber, vamos dizer assim, né? E ele é um cara muito forte, um cara muito grande, assim, um cara... Quando o Rodrigo está dizendo que chama atenção, não é porque não deveria ser assim em muitos casos. As algemas só podem ser usadas quando o sujeito, de alguma forma, representa risco. Mas, infelizmente, essa é a exceção. Porque quando se pega até um sujeito em crime não violento, um ladrãozinho ali, se bota lá na cachorreira lá atrás, ou se algema. Mas aqui nós estávamos diante de um homem poderoso, marido de uma delegada, um rico empresário. Então, não sei se isso é coincidência, que aqui os procedimentos estão muito bem feitos. Outra coisa, Rodrigo, que eu já chamo a atenção logo de início, é o fato de se ele franqueou acesso, ele diz que franqueou acesso para eles verem se o GPS por onde tinha passado, eu não gosto muito se a polícia foi verificar, porque depois fica fácil dizer que eles manipularam aquilo, né? Se é uma cena, se é algo interessante para o crime, é caso de pegar esse carro
E periciar, né? aprender e periciar, né? Para evitar qualquer mal-entendido. Mas então ele foi preso em flagrante. Em flagrante. Ele foi preso em flagrante, e aí ele passou no dia seguinte por uma audiência de custódia, e nessa audiência de custódia, o Ministério Público então pede a prisão preventiva dele, ao argumento de que o crime é um crime que chama muita repercussão, um crime muito violento, ao argumento também que ele é um homem que tem um passado criminoso já, ele responde a alguns processos, tá? Ele responde, ele teria atropelado e matado uma pessoa, né, no Rio de Janeiro, não, em São Paulo, desculpem, e ele teria quebrado o braço de uma ex-companheira, né, no Rio de Janeiro. Então ele tem já um passado de violência, de histórico de violência, tá? E aí também pelo desprezo da vida humana. Pô, o cara teria matado uma pessoa, aí ele foi passear com os cachorros primeiro, e depois foi malhar na academia, quer dizer, como se não fosse nada aquilo que ele fez. Então isso tudo levou o Ministério Público a pedir a prisão, e o juiz deferiu a prisão preventiva dele, sob os mesmos argumentos, né, que a gente falou aqui agora. Então, esse sujeito hoje está preso preventivamente por esse crime. Sim, para mim parece um caso mesmo para se manter a prisão, embora desses processos anteriores não se tenha ainda muitas informações. Se sabe então que ele já se envolveu num acidente com morte, se sabe que ele responde por violência doméstica, né? Ele diz que também tem uma medida protetiva favorável a ele, de uma ex que era stalker, ok. Mas por que me parece que justifica essa prisão preventiva? Bom, vários fatores. Como o Rodrigo colocou, é um crime que tem uma grande repercussão social, porque quando um rico comete um crime, nós vimos no caso do Porsche e vários outros, costuma ser tratado de forma muito diferente que são, infelizmente, tratados pobres. E aí pega um sujeito poderoso, um sujeito ainda marido de uma delegada, em que a sociedade já, em parte, já tem esse pensamento prévio, baseado em muitas vezes que isso de fato ocorre, que não vai dar nada. Então, até para dar uma satisfação social, já como tinha indícios suficientes de que ele participou, ele foi preso. Esse é o primeiro argumento. O segundo é que não dá para dizer que ele solto não representa perigo, com esse histórico, né? Porque é um dos fundamentos, né? Se é um indivíduo que é capaz, até o momento, de atirar com tal facilidade e ter acesso de alguma forma à arma, porque a esposa é delegada, ele de fato representa um perigo. E nesse ponto, é até bom tu falasse esse ponto aí, o juiz também fala que o fato de ele ter deixado cair o carregador da arma e recolocado e feito posição de tiro, mostra frieza, não foi um ato de um nervosismo que ele atirou, já seria ruim assim, mas nesse caso é pior ainda, porque ele se mostra mais perigoso ainda, porque ele parou e pensou, ele pegou o carregador, colocou tranquilamente, fez a posição e atirou, então mais um motivo para mantê-lo preso, que seria um perigo social mesmo. Né? Isso, e se eu juntar com aquela ameaça que ele faz à motorista, né, ele diz, é uma promessa de matar, em princípio, a uma pessoa, mas é a quem estava atrapalhando ele, né, segundo a versão dele. Então, ele concretiza. Então, ele tem tempo de pensar, ele sai dali, e isso retira, talvez, um argumento que depois nós vamos discutir, que da legítima defesa também. Porque veja o seguinte, se não tivesse ninguém, se não tivesse câmera, se não tivesse testemunha, talvez fosse uma alegação dele, que eram vários que vieram para cima dele, com um pedaço de pau, coisa etc. E ele, para se defender, precisou atirar. Mas, ainda que tudo demonstre que não foi assim, teria outra coisa. Legítima defesa não é crime. Agora, um sujeito de bem matar outra pessoa, ainda que em legítima defesa, não chama a polícia, não aguarda isso e toca sua vida normalmente. Por isso que o Rodrigo falou no início, a extrema prepotência. Ele tirou a vida daquele rapaz trabalhador ali da limpeza pública, igual se deleta um arquivo de computador, igual se deleta um aplicativo no seu celular. Ou seja, tá me atrapalhando. É irrelevante para ele ele é irrelevante. Né? Tanto é irrelevante que a vida dele não altera. Vai passear com o cachorro, né? Vai para academia malhar. Vejam assim, e até o corpo dele, né? Você vê aí, ele é impressionante de forte. Então, ele tinha bastante horas de academia mesmo. E esse foi um dos fatores até que facilitou o reconhecimento, porque ele é um homem que, mesmo que chama atenção pelo tamanho. Né? Agora imagina um homem desse aí, incomodado, né? Descontrolado armado. E com uma arma. Mas, Rodrigo, ele alega que não foi ele. Sim, ele no depoimento dele ele fala que ele não estava no local. Que ele teria passado por aquele local, em outro horário, e que não era ele, e que ele foi reconhecido com outra roupa. Porque de manhã ele teria ido para a empresa que ele trabalha, ele é vice-presidente de uma empresa de alimentos lá em Betim, ele teria ido para a empresa com uma calça e uma camisa polo,
E quando ele foi preso, estava de bermuda e camiseta. Então, o reconhecimento não batia, dizer. Então, ele não teria feito porque ele não estava lá. Então, ele nega que ele participou desse fato. Então, e ele também alega, Sandro, que o carro que está envolvido, que tem nas imagens, não é o dele. Ele fala que o carro das imagens é um carro totalmente elétrico. E o dele é o híbrido plug-in. Ele fala que o carro das imagens é só um Song. E o dele é um Song Plus. Aí a polícia vai ver o carro dele, é um Song Plus, é exatamente o mesmo modelo, é exatamente igual. Então, assim, esses pontos dele ficam meio assim vazios, vamos dizer assim. Isso complica. Tudo indica, porque depois do reconhecimento dele lá pela polícia para fazer a captura, há, né, nas entrevistas, nos depoimentos das pessoas envolvidas, de que de fato o reconheceram. Então, nós temos ali um reconhecimento que pode ser mais precário inicial, mas que logo é ratificado por outras pessoas. Sim, aproveitando a defesa dele, né, ela tenta, na audiência de custódia, deslegitimar esse reconhecimento. Porque o STJ, né, ele tem uma posição dizendo o seguinte, que o reconhecimento por fotografia, que foi o que aconteceu, ele deve preencher alguns requisitos, e segundo a defesa isso não aconteceu. Tá? Mas como o Sandro falou, não foi só o reconhecimento, são outros elementos que levaram a polícia a identificá-lo. Então não foi só o reconhecimento. Eu até acho que o reconhecimento não seguiu realmente o que determina a norma. Mas foram outras coisas, o carro, a placa, todas essas coisas que levaram à ideia de que ele teria participado do fato. Né? Sim, e tem, né, pontos bastante importantes. É que ele vai falar, né, que também algumas pessoas teriam reconhecido ele por rede social, mas como você vê aí também, pela rede social ele é irreconhecível. É outra pessoa, né? São duas pessoas, então pela rede social de fato não dá para reconhecê-lo, porque o que tem de filtro ali, o que tem de... Até a gente fica bonito, eu acho, na rede social ali, é uma outra pessoa. Meu Deus. Então, além desse reconhecimento fotográfico, as testemunhas, e aí me parece que certamente que já complicando o trabalho da defesa, é porque quando você tem câmera, tu tem ali a filmagem da placa que depois, né, ainda não foi totalmente ampliada, trabalhada na perícia, mas provavelmente vai, né, confirmar, pelo que tudo indica, né, pelas testemunhas, que ele estava ali. E até o GPS do carro, quando o pericial vai mostrar também o horário que ele passou ali, vai bater certinho. Mesmo que ele tenha alterado o GPS do carro, tem ainda o GPS do celular. Sim. Né? E mesmo que tenha alterado também, os dois, nós temos um conjunto, além das antenas, né, de onde é que ele estava, mas aí tudo bem, dá uma certa imprecisão, nós ainda temos câmeras, não ali, mas nós temos uma sequência de câmeras que vai pegar ele em qual é o horário que ele estava. Então, ou é uma conspiração cósmica, escolheram ele para responder por esse crime, ou ele dizer que não era o carro dele, ou ele dizer que ele nem estava lá, cria já uma narrativa que não sustenta em nada, né? Que se for desmentida, desacredita ele daqui para frente. Rodrigo, o fato dele eventualmente ter mentido no depoimento, do ponto de vista técnico, não complica. Nada. O acusado, nesse caso ele é um acusado em geral, né? O acusado ele pode mentir, ele pode ficar em silêncio, pode fazer o que quiser. Isso não muda, tecnicamente não muda nada. Mas, Sandro, no processo muda alguma coisa? Muda. Vejam, o processo é um processo feito por seres humanos. Nós temos as regras processuais, etc. Veja, a lei não pune o indivíduo que está sendo acusado por ter mentido, porque se entende, faz parte até de uma legítima defesa, né? De você, né? Não é tanto uma legítima defesa, mas um instinto natural de você não colaborar com quem quer lhe prejudicar. No caso aí, a lei, né? Agora, então ele não é punido formalmente. Só que ele vai ser julgado por seres humanos. E seres humanos... E no caso, só no parênteses, no caso, isso vai a júri, né? E quem vai julgá-lo são os jurados, né? Assim. E não apenas porque são jurados. Juízes, promotores, todos nós, qualquer um de nós, por mais que tenha qualquer treinamento, nós passamos a acreditar menos em tudo que o sujeito fala quando ele fica corrigindo a versão. Né? Então, se do ponto de vista formal significa que ele não vai responder por crime por ter mentido, na subjetividade de todo mundo vai ficar essa ideia de que não dá para confiar aí no que ele fala. E onde que eu digo que complica a defesa? Porque, como regra, a defesa prefere que o cliente fique calado. Prefere que o cliente fique calado, sobretudo em situações em que dificilmente ele vai ser solto. Que era o caso aí, né? Para entender melhor o que aconteceu, para evitar que o sujeito se meta em armadilhas. Por exemplo, agora o advogado deve ter dito para ele: eu quero saber se era o teu carro mesmo. Daí suponhamos que ele disse para o advogado: era o teu carro. Ele disse: pô, então isso aí só vai nos atrapalhar, porque isso aí é um fato incontroverso, nós não vamos poder dizer que é o teu carro e nós vamos ter que já dizer
que de fato tu estavas lá, né? Então, uma série de questões. Mas a pessoa costuma falar, né? E aí vem mais aquela ideia, muito assim, o tempo inteiro ele parece uma pessoa bastante arrogante. E bem aquele tipo, porque vejam o motivo, né? Nós temos um homicídio duplamente qualificado. Né? Um homicídio simples é de 6 a 20 e o qualificado é de 12 até 30. Em relação ao que ele matou, que levou um tiro e logo depois morre, ele responderia aí por um homicídio qualificado. E qualificado pelo quê? Primeiro, pelo motivo fútil. Porque a lei diz que é aquele motivo que praticamente não dá para entender como é que um ser humano mata outro. Ou seja, se arranhar o meu carro, se eu passar e arranhar o meu carro, eu vou te dar um tiro. E eu ainda não arranho. Mas alguém diz, vai seguir tua vida, tu pega e atira. Isso é um desprezo para com a vida humana. Eu queria ver se ele ia fazer isso das pessoas do meio social dele. Ali ele estava praticamente equivalendo o trabalhador que recolhe o lixo ao lixo. Ele tratou aquele ser humano como se fosse um lixo que se descarta. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai seguir vida normal, como se ele tivesse de fato atropelado um cone. É uma frieza, né, Sandro? É uma frieza incalculável. Exato, tem que estar preso mesmo. Então, primeira qualificadora seria o motivo fútil. Depois, também, inicialmente, já concordando aí com o promotor de início, a segunda qualificadora seria a incapacidade de defesa da vítima. Porque nós temos um sujeito que, além de ser muito forte, está na frente com armado de fogo, né, com arma de fogo, e atira em pessoas que primeiro não esperavam. Ninguém espera que um maluco vai fazer isso. Segundo, que eles são, então, surpreendidos. Então eu tenho, no mínimo, em relação a esse crime, um homicídio com duas qualificadoras, ou já vamos falar dos outros crimes possíveis, mas o homicídio é crime, como nós sabemos, quando é um crime doloso contra a vida, quando se quer tirar uma vida de alguém, quando tem esse desprezo pela vida, ele vai ser julgado lá, de fato, pelos jurados, né, por 7 pessoas do povo que vão justamente dizer se o que nós queremos fazer com esse indivíduo diante da lei. Se isso é um caso para passar a mão na cabeça ou é um caso para tirar da rua um indivíduo que é uma bomba relógio. Rodrigo, além do homicídio, que é o crime principal dele em relação a vítima, ao trabalhador que estava ali fazendo um serviço, né, Essencial. e que atrapalha o trânsito. Mas se não, como que a gente quer que recolha o lixo? Né? Como que não vai atrapalhar? Não tem lugar em toda a frente de prédio, em toda a frente de casa, para o caminhão de lixo entrar. Então, necessariamente, numa rua estreita, eles vão ocupar parte da rua. Mas eles recolhem, eles não gostam de ficar ali, eles não ficam ali conversando. Eles recolhem. Bom, isso é o básico. Todo mundo já se sentiu atrapalhado por um caminhão de lixo, né? Você pode, assim como a sinaleira que fecha, você fica, quando é que eles vão sair? Mas, se fosse isso, fosse um motivo, eles tinham que trabalhar de carro blindado, né? Com o auxílio da polícia. Então, mas ele responde por mais crimes aí separados. Quais seriam os crimes, Rodrigo, na sua ótica? Em relação àquela ameaça que ele faz para motorista do caminhão, o crime de ameaça, no artigo 147 do Código Penal, há uma discussão, perguntaram pra gente no Instagram, lembra, Sandro, que se por acaso ele tivesse atirado naquela mulher também, se seria uma tentativa de homicídio ou de feminicídio, né? Essa discussão é uma discussão interessante. Na verdade, me parece que ele é também de homicídio, porque o feminicídio é reservado ao quê? É quando eu mato uma mulher pela condição do sexo feminino, que não seria o caso ali. E aí, teria uma tentativa. Mas como não houve isso, ainda bem, ele responde por ameaça em relação a ela. E mais um crime, porque ele estava portando uma arma, que não é dele, que segundo a polícia diz é da esposa dele, né, possivelmente da esposa dele, e ele não tem porte de arma, então ele não pode andar armado. Portanto, ele cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo. Mas esse crime não fica absorvido pelo homicídio porque ele matou com essa arma? Não, porque ele já portava a arma anteriormente. E o crime já se consumou antes. Então, tem mais esse crime. E nesse caso concreto, os 3 vão ser julgados por quem? Pelo tribunal do júri, porque o homicídio doloso atrai. Essa é a ideia. Uma das coisas que a defesa deve alegar, sempre antecipando aqui, é que a mulher dele, que era delegada, saiu com o carro, deixou a arma, e ele não sabia, né, que só naquela hora que ele viu, para tentar tirar o crime de porte ilegal de arma. E nesse caso, se fosse realmente isso mesmo, ele não teria o porte de arma, que ficaria absorvido pelo homicídio. Aí sim, aí ficaria só o homicídio e a ameaça. Sobre o feminicídio, concordo com o Rodrigo, que ali mesmo que ele tivesse atirado na motorista, não seria feminicídio,
porque tem que ter ou alguma relação doméstica ou de afeto, ou desprezo à condição de mulher. Aí poderia ter na seguinte situação, Concordo. se ele mais ou menos ficasse provado que ele pensou assim, ó, mulher dirigindo o caminhão, tu não pode estar aqui, porque daí seria algo que eu desprezo por preconceito à Condição de mulher mulher. enquanto mulher. Porque, claro, não é típico, a gente não vê muito mulheres dirigindo, né, esses caminhões. Pelo menos aqui onde nós moramos não é o mais comum. E para um indivíduo desse, com tal desprezo, não se duvidaria que aquilo também era um dos motivos que deixava ele mais irritado ainda. É uma mulher que ainda está dizendo para mim como é que eu tenho que dirigir. Rodrigo, agora tem, nesse caso do crime de porte ilegal de arma, tem essa situação peculiar de que essa arma não pertencia a ele. Pertencia à mulher dele, que é delegada. E mais, ele não tinha porte de arma e nem poderia ter. Por que eu digo que nem poderia ter? Porque para você conseguir um porte de arma quando você responde por processo da Lei Maria da Penha, é uma das hipóteses que afasta isso, né? Então tem vários requisitos. Um dos primeiros procedimentos que se faz quando um sujeito é acusado de violência contra a mulher é justamente, né, recolher a arma para evitar maior perigo de um feminicídio. Então tudo indica que ele não tinha porte, mas tudo indica que ele também não conseguiria. Aí vamos pensar o seguinte, a esposa dele tinha então 2 armas. Ou a arma dela funcional, né, com a qual ela trabalhava, a arma que o Estado, a polícia deu para ela trabalhar, e uma arma pessoal que ela comprou. Claro, o porte de policial decorre da própria função, etc. O policial é obrigado a ter arma, né? Agora, suponhamos que ele, porque ele não poderia ter arma, que ele dissesse para ela, então compra uma segunda ou me presta essa tua outra, porque eu não tenho porte, mas eu preciso de arma para me defender, etc. Suponhamos que a esposa, então, entregue, deixe ele usar no carro ou com ele essa arma. Ela responde criminalmente? Me parece que sim, Sandro, porque o crime de porte ilegal de arma de fogo tem numa das condutas o fornecer a arma, em desacordo com a determinação legal regulamentar. É exatamente o caso. Se eu empresto a minha arma para ti, eu sei que tu não tens o porte da arma, eu estou cometendo essa infração penal. Então me parece que ela responderia por isso sim. E responde também, Sandro, ainda criminalmente, na própria polícia. Ela pode sofrer uma punição da própria corporação por isso, por ter violado esse tipo de situação, porque, poxa, uma delegada de polícia tem o dever de evitar uma coisa dessas, não é assim? E não dar arma para alguém desqualificado para ter arma. Exatamente. Agora, é claro, como nós falamos, uma das estratégias possíveis da defesa nesse sentido, e que pode ser real, nós não sabemos, né? Porque, é claro, em relação ao homicídio, a delegada não tem nada a ver, mesmo que tenha emprestado a arma, porque para participar lá no crime de homicídio, ela teria que, de alguma forma, ter incentivado ele, terem combinado, terem ajudado. Isso, nada disso ocorreu. O que está discutindo é esse fornecimento. Veja, pode acontecer, e pode ser a alegação da defesa, então aquilo. Ela saiu com o carro dele, armada. No porta-luva, sei lá, botou ela no porta-luva? Deixou a arma ali em algum lugar. E ele também não sabia, pegou o carro e ele praticamente só descobre lá perto. Bom, é um pouco difícil esse esquecimento todo, sobretudo dele ter se lembrado então de uma arma que estava esquecida. Esquecer não é impossível, né? Até porque esqueceu dentro do carro, que também é dela, mas fica isso. Se ela forneceu, se ela emprestou para ele, ela responde criminalmente. Se ele pegou sem ela saber, ou ele pegou porque ela deixou ali em algum lugar, não tinha criança, ela deixou em algum lugar assim, porque casa de policial e adulto, né? Você vai botar a arma o tempo inteiro no cofre, e ele se aproveitou desse descuido e pegou, e em princípio ela também não responderia, né? E é claro, né, Rodrigo, mas que isso complica muito a imagem no caso de uma autoridade, né? Embora não seja nem justo se ela não tem nada a ver com isso. Sim. Veja, se ela não tinha nada a ver, se não emprestou, coisa etc., cada um responde por si, né? O marido dela fez um crime, em princípio, né? Se prove o contrário, ele é inocente, mas fez um crime terrível, né? E ela, é claro, né? É chamada, fica numa situação difícil e surge aquela ideia na população e se esse crime não vai ser tratado na maciota, Sim. né? O que também é bastante ruim
para a ideia de justiça, né? Então, ali tem que... Agora, só mais um ponto, Rodrigo. Ali há também, na entrevista do pessoal dos trabalhadores da limpeza pública, dos garis, da motorista, eles dão uma entrevista bastante emocionados, em que essa motorista justamente levanta esse problema, né, do fato dele ser poderoso e de que a justiça costuma, infelizmente, no Brasil, tratar Francisco diferente de Chico, né? Por uma série de fatores da nossa tradição, é muito fácil prender determinadas pessoas, em geral as mais pobres, as mais vulneráveis, e muito fácil soltar outros tipos de pessoas, em geral as pessoas que não têm aquela cara de bandido. Quando eu falo isso, é a cara que nós projetamos de quem que é perigoso. Ele é um empresário, ele é da boa sociedade, ele é um sujeito acima da suspeita, e tanto é que ele age. Ele age com desprezo. Esse negócio de passear com o cachorro e com a academia depois de você ter matado seu semelhante, é a maior prova de que ele se achava acima da lei. E um sujeito desse, que tem acesso à arma, um sujeito desse, que é enorme, um sujeito desse que já quebrou lá, é acusado de ter quebrado o osso da ex, um sujeito desse é um perigo para todo mundo. Porque você está lá, você está estacionado com o carro, fica meio fechado, o outro indivíduo não gostou daquilo, você vai falar com ele, ele já pega uma arma e atira em você. Então é um problema público um indivíduo que tem tal desprezo pela vida humana. É a coisa assim, terrível. Nós vemos pessoas que matam outras, mas tinha uma briga muito grande, histórica entre elas, bababá. Ainda é uma coisa, porque aqueles em geral não é a sociedade toda que está em perigo, é aquela relação ali, né, entre os inimigos. Agora aí, foi esse rapaz... Poderia ter sido tu, eu, todo mundo. Poderia ter sido você, poderia ter sido qualquer pessoa, porque era o cúmulo ali era como isso, era apagar um aplicativo do celular. Ele não pode ser contrariado, ele não pode ser contrariado. Não posso ser contrariado porque sou empresário poderoso, porque eu sou o incrível Hulk de tão forte, porque eu sou casado com uma delegada, e esse tem que responder na forma da lei, mas com muita clareza. Tanto é, ele queria o sigilo. Isso, ele pediu, vejam só, ele pediu, agora o sujeito que gosta tanto de se mostrar, ele pediu que a investigação e que tudo ficasse sigilosa da imprensa. Isso é porque ele diz ainda lá no Instagram dele que ele é totalmente a favor, ninguém pode cercear o direito de livre expressão e etc. E ele se diz cristão, né, Sandro? Que cristão é esse que mata um semelhante e não tem nenhuma relevância, né, isso na vida dele? Olha, hoje eu vejo que a pessoa dizer cristão, muitas pessoas até é uma ofensa a Jesus. Porque você ainda bota na sua página que você é cristão, e sai aí armado, desprezando seu semelhante. Vai ser cristão, vai ter o Cristo então como modelo, velho. Tá? Agora vejam, esse rapaz, então ele tem essa ideia, né, de estar acima de tudo e de todos. Então, como eu disse, que a lei, ele queria então o sigilo, né, que é o que nós estamos falando, ele pede o sigilo e o juiz não dá, com muito acerto, porque o processo criminal, ele é público. Por quê? Essa é a regra. Sim, porque quando eu tenho um processo, o crime interessa a sociedade toda. O crime foi cometido abertamente contra aquele rapaz. Nós temos o direito de acompanhar e de fiscalizar a imprensa, nós aqui, os cidadãos, se o processo está sendo conduzido dentro das regras. Agora, é claro, quando que se decreta sigilo? Sobretudo quando aquilo vai afetar a intimidade de determinadas pessoas, como num crime de natureza sexual, como um crime envolvendo crianças. Aí a gente entende que são exceções. Mas, nesse caso aí, meu amigo, não é porque é rico, não é porque é poderoso, não é porque é casado com uma delegada, que há motivo para retirar a regra geral, é que o processo é público. Não quer aparecer como criminoso, não atira. É simples assim. E já começou bem esse caso, Sandro, porque em muitos casos a gente fez aqui no nosso canal, casos que não tinham motivo de sigilo, porque envolviam pessoas poderosas, eram sigilosos. Aí teve um trabalhão para conseguir os processos, porque é tudo sigiloso. Então, assim, começou bem o juiz, porque realmente não é caso de sigilo. E é um recado, né? Não é porque tu é empresário, tal, que tu vai ter privilégios. Essa ideia eu acho muito interessante. Para fechar, Sandro, assim, quanto é que tu acha que vai ser a pena dele se ele for condenado?
Então, homicídio 12 a 30, duas qualificadoras. Sim. Bom, pelo homicídio, eu acredito ali que não vai muito além ali de 18, 20 anos, né? Porque começa de 12, 3 qualificadores, deve ficar lá por 20, 20 e poucos. Aí tem mais de 2 a 4 pelo porte legal de arma de fogo. E mais 2 anos e mais 6 meses da ameaça. da ameaça. Vai pegar uns 20 anos por aí. Isso, porque ele também, mais de 20 lá, talvez uns 24, porque tem aquela questão, ele também tem antecedente, não sei se ele é reincidente, vai ter toda essa questão, vai ter aumentos, né, pelo extremo desprezo, vai ter aumento pelo não se importar, né, com o que ele fez, por essa frieza. Então, ele deve pegar aí, vamos supor, 25 anos, e, pela nossa lei de progressão, ele teria que cumprir pelo menos metade desse tempo, né? Então, ele teria que 12 anos e meio. 12 anos e meio fechadão. Certo? E depois disso poderia trabalhar fora, etc. Agora, claro, isso tudo depende aí da sequência do processo. E aí toda a nossa solidariedade, né, Rodrigo, não só para esse rapaz que morreu, para sua família, para aqueles outros trabalhadores que sentiram o peso desse desprezo para a vida, vão trabalhar com mais medo, né, numa profissão que, olha, você ser um encarregado de manter uma cidade limpa é uma função tão importante que quando falta, né, quando dá uma greve, fez aqui em Florianópolis, tinha uns momentos de greve e em uma semana as cidades estão um caos, né? Então são pessoas que de fato fazem uma tarefa sem a qual nós não conseguimos viver e temos, né, que ter todo o respeito, admiração e paciência, porque eles estão trabalhando para nós, eles estão trabalhando para a nossa saúde, eles estão trabalhando para as nossas cidades e eles vão trancar o trânsito. Se a rua for estreita, vão enquanto eles pegam lixo, ok? Então, se você não gosta disso, vai morar dentro do lixo, simples assim, só tem isso para fazer, porque não tem outra possibilidade, não é isso, Rodrigo? É isso. Bom, é isso, né? É isso. Pessoal, obrigado, até o próximo vídeo, curta, compartilha, deixa comentário pra gente aqui. E se inscreva. Obrigado, gente. Valeu!